consegue assistir certinho, muito bem. Gente, vamos lá então. Ó, estou encaminhando aqui no grupo o material de hoje. Mandei só o link, né? Não mandei o material, só um instante para eu pôr aqui para vocês. E aí, nessa produção, né, de hoje, nessa nossa aula, eu quero realmente assim dar um espaço para que a gente produza junto. Eu acho que de todas as coisas, né, que eu ouço, de todos os relatos assim de dificuldade, muitos deles são relatos que me dizem assim, olha, eu não consigo começar, eu tenho dificuldade, né, na forma como eu articulo as informações. Então, eu pensei que a gente poderia fazer de uma forma um pouquinho mais prática essa nossa aula, já que a gente trabalhou com o contexto de desenvolvimento, né, estrutura geral nas aulas, e assim a intenção é fazer junto, né? Então, construir com vocês um potencial parágrafo de introdução e possíveis, né, depende aqui do tempo que a gente vai trabalhando, mas possíveis pontos de sequência, de argumentação. Para isso, então, quem quiser abrir o arquivo separado, né, tudo bem, pode abrir. Eu também vou pôr aqui, vou projetar aqui para que a gente faça essa análise em conjunto. Só um minutinho para eu aceitar aqui quem está pendente. Fala socorro. Ok, a Ana. Ana chegando, boa noite. Bom, então, eu peguei uma proposta, gente, anterior, porque as que eu dei nessas últimas semanas são propostas mais subjetivas. E ao longo, né, do percurso do nosso trabalho, a gente vai para o mais subjetivo, volta, objetivo, subjetivo. A intenção é que a gente tenha, assim, todas as possíveis aplicações, né, de teoria, de desenvolvimento. Então, eu vou pôr aqui, já coloquei, aliás, o slide, vou só aumentar para que a gente consiga ver o comando, né? E aí, quem chegou um pouquinho depois, eu estava explicando que hoje eu quero uma aula mais prática, né, do que teórica. Eu quero construir com vocês a parte de introdução, construir com vocês a ideia de tese e observar como que isso realmente, assim, deve ser diferente, né, do contexto geral de produção. Então, vamos lá. Ó, não apareceu aqui, né, gente? Socorro, que eu tô achando que tinha aparecido o slide. Eu ia falar dele como se estivesse aparecendo, me desculpem. Ó, acho que agora vai. Bom, então a gente tem um comando, né? Esse comando que foi um comando anterior de prova, é um comando que não é tão subjetivo, como eu falei. Ele lembra bastante o estilo de comando Enem, inclusive, porque é sobre água. Talvez alguns já viram, né? Já leram essa proposta, mas não tem problema que tenham lido, porque a intenção é exercitar mesmo, tá? A gente vai fazer num tom mesmo de exercício. Ó, então, ali está escrito 16 a 20. Vocês só façam o favor de anotar aí, né? Já façam essa observação, que a proposta 1 também é de 20 a 25 linhas. Então, ninguém, né? Ninguém tentando ludibriar a professora, falando, poxa, mas estava escrito ali para 16 a 20. Não, 25. Ó, então, eu vou pedir para vocês lerem, tá bom, a proposta, vou ler, né, junto com vocês o comando, e a gente vai observar como que poderíamos desenvolver, fazer, né, essa proposição. Vamos lá. Então, um minutinho de leitura, pode abrir separado ou aqui mesmo, ler, né, no visual aqui do texto, para que a gente comente estratégias de abertura para essa redação. Vamos lá.
Parece um pouquinho o tema do Enem, não parece, gente? Ó, então vamos lá. O comando está dizendo que é com base no texto e nos infográficos, pede para redigir, né? Então, um texto dissertativo argumentativo em que discuta o consumo de água no mundo, um dos grandes temas em debate na atualidade. Utilize para isso, a gente vai considerar 20 a 25 linhas, tá? 20 a 25 linhas e pediu para criar um título para o texto, colocar na linha indicada. Então, tem comandos anteriores que citam, né, que é para pôr título. Outros dão a linha, apenas dão a linha e você entende, tipo, entenda você que é, né, uma situação assim que vai exigir colocação de título, muito bem. Bom, todas as outras propostas, basicamente, que a gente viu até agora, tinham qual situação, gente? Tinham um comando um pouquinho mais subjetivo, né? Ou eram a partir de uma citação, eram a partir de um tema um pouco mais realmente assim pautado em outras questões que não eram sociais. Então, vamos fazer juntos aqui ó, a anotação né, dessa proposta, o consumo de água no mundo, tá? E eu queria que você pensasse um pouquinho, falasse, tá, gente? Pode verbalizar, pode escrever, pode falar, o que vocês quiserem, né? Vocês podem tudo. Queria que vocês me falassem um pouquinho sobre compreensão dessa proposta, o que, que você entende que é esperado, o que, que você entende que né, deveria ser feito nesse contexto, tá? Então, de tema, pensar um pouquinho. Se você estivesse sozinho, fosse o dia da prova, né? Então, o que, que você extrairia, digamos assim, do comando para pôr, né, para considerar importante na leitura da proposta? Vamos lá. Certo? Vamos lá, gente. Então, considerando que esse é nosso recorte, né? Se vocês tivessem assim que fazer essa redação, então vocês me diriam assim: ah, a gente leu aquele texto que começa falando do Shapiro, né? Toda aquela situação. Eu vou voltar um pouquinho naquele exemplo de texto, porque eu quero que vocês percebam que esse aqui, necessariamente, ele não vai tocar, né? Ele não vai passar pela questão, como eu disse, necessariamente, né? Ele não vai passar pela questão que a gente tem que, por exemplo, tocar no texto de apoio, citar aquele autor, né, ao desenvolver. E aí vai ficar uma dúvida do tipo, beleza, e eu faço o quê, né, com o início do meu texto? Se esse aqui, que citava o Shapiro, toca, né, comenta pontualmente ali sobre Shapiro, posição de Shapiro, o que, que eu faço? Então, a vida do estudante, gente, não está fácil, porque vocês têm que saber que existem tipos de temáticas diferentes, e dependendo de cada temática, você vai ter que produzir um texto numa lógica, né, de argumentação, e essa não é uma redação, então, para a gente citar uma frase, mas o comando disse para discutir o consumo de água, considerando o quê? Ó, um pouquinho antes, com base no texto e nos infográficos. Então, ele deixou claro que existe, né, algum ponto dali que eu posso usar como base, como ponto de partida.
Eu vou pôr, como eu disse de novo, na estrutura para que vocês pensem se dá para usar essa estrutura de introdução, ou se não dá para manter, né, esse tipo de introdução que a gente tinha aqui, ó, esse. Muito bem, vamos lá, releiam, por favor. Quem já leu, já decorou, já sabe o texto decoradamente. Fala assim, já decorei, durmo, acordo, sonho com essa redação. Então, eu queria que você pensasse antes de eu te dar respostas. Tem algum início que você faria nessa redação que você acha que seria assim, um ponto de partida para essa redação? Tem? Tem? Não tem? O que vocês acham? Pô, que é um debate atual. Ô Maria, fala assim, vamos para algum lugar, né? Vamos começar dizendo que é um debate atual. Vamos lá, alguém concorda com a Maria? Ô Maria, eu estou rindo com respeito, tá? Não é de você, é com você, porque eu acho que, não sei se vocês têm sentido isso, né, na escrita, mas o que eu mais ouço sobre a UEL é isso. Poxa, eu não posso começar com um repertório padrão, porque vai ficar parecendo um texto Enem. E aí o aluno fica, bom, eu não posso começar com um repertório, então o que eu faço, né? Porque se fosse um texto do Enem, a gente teria um monte de possíveis, né, repertórios para abrir a discussão. E aqui, não necessariamente. Então, volto a perguntar, ó, pessoal, a Maria respondeu. Então, eu posso falar que esse é um debate atual? Ó, vou pôr de novo lá no parágrafo de introdução para que vocês digam assim, olha, dá para fazer, mas dá para fazer outra coisa também. Deixa eu pôr aqui, que eu não estou conseguindo trocar. Uhum, uhum, certo. Ó, então, um exemplo aqui, só que esse exemplo, lembrar que ele partia de qual princípio? Era um exemplo que partia de uma citação, né, de uma frase. Não tem uma frase, mas eu posso manter, vou pegar um trecho da sua fala aqui, tá, Maria? A Maria fala assim, eu colocaria que é um debate atual, né? Aqui no exemplo ela diz assim, em um período de tal e tal situação, um conceito tem a capacidade de amenizar. Então, não é uma proposta para falar de conceito, porque estou falando de consumo de água, né? Então, eu posso fazer esse contexto histórico, que é o primeiro período ali, posso me basear nessa redação, mas eu vou criar referências assim que não necessariamente passem a ideia de que vai acontecer em um outro momento. Então, a Maria já mandou dela, mais alguém? Um outro começo? Quem não mandou está com vergonha, talvez não quer mandar, não quer escrever. Escreve para você. Como que você faria se você tivesse que fazer isso agora? Escreve. Quem tiver coragem, põe aqui, que a gente quer mesmo assim um momento para falar sobre, né, o que seria possível fazer nesse comando. Então, eu estou esperando. Vocês podem fazer o direcionamento, né, do que vocês usariam no começo. Se quiserem, né, uma sugestão, como a gente vai fazer prática, vocês podem fazer esse primeiro período, que é o da apresentação do tema, tá? Deixa o título a gente não cria agora, e aí do primeiro parágrafo, já olha o seu, tá, Maria, Júlia?
No primeiro parágrafo, então, vocês vão pensar em apresentação do tema, ponto, tese. Então, são 2 períodos, a gente não vai encher de ponto, porque não cabe, muito diferente de outras bancas, né? Aqui, realmente, o espaço é um pouquinho mais restrito. Então, a Maria Júlia mandou, dá para falar que é um recurso muito importante, mas que nem todos têm acesso? Sim. Dá, e eu posso usar isso como introdução, porque é uma introdução também bem abrangente, né? Não é nada muito específico sobre. Então, vamos lá. Testar, introduzir o texto. Vou dar um minutinho para vocês pensarem, né, nessa parte. Vamos lá. Pode mandar aqui, tá? Testa, erra. É o momento de testar e errar, não é o momento de julgar em nenhum contexto, tá, gente? A intenção é que vocês consigam mostrar as dificuldades para que eu possa auxiliar coletivamente. Então, vamos lá. A Ana mandou uma sugestão. Mais alguém? Então vou voltar um pouquinho para a gente ver. Nós temos 3 participações, né? Então, a Maria Tereza diz que é um debate atual, o consumo de água. A Maria Júlia diz que dá para falar que é um recurso importante, mas que não tem, né, nem todos têm acesso, correto. E aí a gente tem a Ana, né, dizendo que é possível relacionar com a sociedade capitalista atual e o excesso de consumo de água para produção em massa e produtos, né, que sejam massivamente ali apresentados. As 3 ideias, gente, são pertinentes, tá? São. Agora, eu queria vocês, pessoas críticas. Quando a gente fala assim, precisamos de uma mínima referência temporal, as três perguntas têm direcionamento de tempo, tá? Mas eu preciso dividir isso ao meio. Então, eu vou citar o fato histórico, ponto. Hoje, ou tendo em vista a atualidade, e aí minha tese. Então, os meus desenvolvimentos vão estar citados, estarão apresentados, né, na minha introdução, e eu vou perceber se aquilo que eu escolhi é realmente assim um espaço que posso considerar produtivo, positivo dentro dessa ideia. O do exemplo, então, tá lá. Fora do exemplo, meninas, vocês querem perguntar alguma coisa sobre algum ou não? Já pensaram? Pensa. O Lucas falando assim, tô aqui, né, trouxe, assim, tentando extrair do além uma ideia, né? Muito bem. Para não ficarem assim, enxovalhando, falando, enquanto vocês estão finalizando o pensamento, quero que vocês pensem em contextualizou, ponto, e formulação de tese, tá? Então, assim, pensou no tema? Alguma ideia de apresentação do tema? Então, ponto, e agora elaboração de tese, né? A tese, ela tem que problematizar que esse consumo, ele está, de certa forma, vindo de um contexto de problematização, e eu tenho que citar
tá? Vou por aqui citar os dois, os dois argumentos. Eu tenho que antecipar isso na minha introdução, tenho que antecipar. Então, tenho que dizer qual é a minha opinião e tenho que citar os dois pontos de argumentação que eu vou trabalhar. Vamos lá. Pensa mais um pouquinho, se possível, chega até o fim da introdução. Vamos lá. Se quiser, manda aqui que eu já vejo. Sem timidez. Ó, eu vou pôr uma versão enquanto vocês estão aí pensando, e aí vocês vão vendo qual, né? Vou pôr duas versões, vocês vão me dizer qual que vocês gostaram mais, para que a gente aplique depois os outros aspectos. Ó, eu vou juntar duas ideias. Então, eu vou pegar essa ideia da Maria Júlia, tá? Deixa eu pôr aqui uma sugestão. Posso pôr que a água é um recurso de recurso essencial para o ser humano. Afirmação, né? Tem afirmação, não precisamos usar o atualmente, então uma afirmação. É um recurso essencial para o ser humano. Aí, se eu pegar a ideia da Maria Júlia de problematização, vou dizer, porém, no entanto, por mais que se saiba da validade, da importância desse recurso, então vamos lá, ó, ponto, no entanto, por mais que se saiba, no entanto, uhum, no entanto, embora, ou por mais que, né, também dá, por mais, embora, no entanto, embora seja algo embora
Então, no entanto, embora seja algo então, no entanto, embora seja algo que se saiba ser essencial ou ser de extrema necessidade, é evidente que, e aí você vai dizer assim, tá? É extrema necessidade, o quê, né? Ficou vago. Ó, de extrema necessidade, é evidente que. Então, olha só, pensando num olhar, né, digamos assim, de introdução, já vou ver, Lucas, só um pouquinho, que eu estava refletindo aqui. Ó, junta ali, então, se a gente tivesse isso, a água é um recurso essencial para o ser humano. No entanto, embora seja algo que se saiba, né, ou seja, uma informação disseminada, é evidente que, e aí o problematizador, então é evidente que posso pegar uma parte das ideias que vocês produziram, que são boas. Então a Júlia falou que, embora, né, seja proibido ou seja restrito, isso impõe diferentes perspectivas sobre a normalização do desperdício de água, falaria de banhos demorados, uso de IA, gastar água, mas não tenho certeza se está no tema. Sobre a IA já falo, tá, Ju? Mas eu posso falar sobre normalização do desperdício. A normalização do desperdício é um bom ponto de apoio, tá? Aí o Lucas diz que é um recurso universal necessário, desde pequenas bactérias até grandes mamíferos, e o seu consumo é indispensável para a vida. Ponto, né? Daí a gente vai pôr um pontinho aí. Contudo, ano após ano, a humanidade está gastando o bem comum, a vida, desenfreadamente, né? Deliberadamente, exageradamente. Isso convém, então, como referência, como marcação de possível ponto de problematização, né? Ponto de apoio. Deixa eu ver, mais alguém? Não, né? Acho que não. Gente, sem repertório, né? Então, é essa a ideia. Escolham qual que vocês vão usar, e agora a gente vai falar de outras partes do processo. Então, introdução, teoricamente, chegamos, né, a um consenso, sem atualmente, sem hoje em dia, sem na atual sociedade, na sociedade em que vivemos. Então, não, a gente vai para o lado, assim, de quem contextualizou geral, falando do avanço desse referencial, desse item. No entanto, porém, contudo, entretanto, oposição. E aí posso falar do desperdício, que o Lucas citou aqui. Eu estou juntando fragmentos de vocês, né? Então, isso que o Lucas trouxe sobre ser um recurso universal e gerar relação controversa também depende. Então, assim, a gente vai trabalhar então com essa lógica de uma forma assim que atenda o que você pensou como ideal. Bom, e agora a gente vai falar de desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Então, no parágrafo seguinte, que é o segundo, quero que vocês pensem cada qual que construiu, pelo menos mentalizou a sua introdução. Não vi texto de todo mundo, hein? Não vi texto de todo mundo. Vocês estão copiando esses amigos ou vocês nem pensaram nessa hipótese? Então, eu tenho que pensar que o 1, do Lucas está ok, das meninas que a gente vendeu, compartilhou ali também está ok.
Agora que você escolheu, quais são os efeitos que isso gera? Então, eu te pergunto, essa proposta é só sobre efeito, gente? Não, né? Eu posso falar de razões, ó, o projeto de texto. Vamos lá. Projeto de texto, eu posso falar de razões. Razões. Peraí. O meu teclado, ele tá com um leve delay. Ó, vou por razões ou finalidade. É, isso. Muito bem. Então, eu posso falar de razões ou de consequências ou de impactos. Certo. Muito bem. Qual lado vocês acham mais conveniente? Os efeitos dessa questão ou as motivações, as causas? O que vocês pensaram primeiro, né? Enquanto vocês estavam escrevendo, vocês provavelmente pensaram em possíveis mecanismos de desenvolvimento. Qual foi um dos que vocês pensaram? Vamos lá. Posso pensar em duas razões. Da Maria, já chego aí, que para mim isso está mais no desenvolvimento do que na introdução. Mas eu vou explicar melhor o seu ponto de dúvida aqui também, tá? Uhum. Vou esperar vocês pensarem um pouquinho, falarem um pouquinho. Uhum. Ok. Ó, uma causa e um efeito. Todo mundo, gente. Vocês estão todos propensos. Ó, a UEL permite. Isso que vocês estão me falando é um encadeamento, ó, encadeamento lógico. Esse encadeamento lógico, ele é então essa percepção que entre os argumentos a gente tem uma causa e um efeito. A gente não tem só causa ou só efeito. E aí é como se o D1, né? Então vamos por aí, o D1 ele começasse, né? Vou por aqui, ó, iniciar pela ideia central, certo? Sempre inicia pela ideia central. Ah, então eu citei que os principais fatores que estão em conjunto, né, acompanhando isso, é que haverá, com essa discussão, uma discussão sobre esse consumo. Então, iniciar a ideia de cada desenvolvimento vai exigir que antes você faça o quê? A tese, né? Qual é o ponto que você vai desenvolver nessa sua redação. Então, pense um pouquinho quais seriam os dois pontos de argumentação. Deixa eu ver se ficou pergunta para trás. Da introdução, no caso da normalização, né, dos influencers. Eu acho que a gente pode pôr isso assim, não só numa fase da vida, esse teu ponto aqui, tá, Maria Tereza? Em todos. Se a gente está dizendo que existe um contexto que tinha, digamos assim, uma referência que não era de dois pontos específicos como que você citou aqui, dos influenciadores que incentivam o uso de produtos de banho, que gera maior gasto. Isso é um exemplo concreto, a gente não colocaria na sua introdução. Então, a gente pode pensar que o exemplo que a Maria Tereza citou aqui, a gente coloca onde? Lá no desenvolvimento. Mas aqui na introdução, sem exemplificação, tipo, sem citar o banho, sem citar referências que sejam, digamos assim, mais comuns, né? E acabem gerando confusão nessa parte.
Ó, então, ok, citem aí os 2 pontos de argumentação. É muito importante que a gente não tenha na introdução um repertório típico do Enem, né, aquele repertório padrão. É importante que a gente comece contextualizando temporalmente, então, temporalmente, definindo, né, isso temporalmente, e as ideias são, na minha opinião, muito boas, tá? Eu achei que vocês estão, assim, saindo, pelo menos pareceu hoje, de referências boas, referências positivas, na minha opinião, aqui de introdução. A minha dica é que, então, quem vai fazer uma causa e um efeito, cuide com a tese. Você vai ter que dizer assim que, então, diante disso, a situação que envolve fulano ou que envolve tal grupo social é decorrente de tal linha, por exemplo, no D1. E isso, então, é o D1, motivação, por que houve todo esse processo ao longo desse período. Quando eu for fazer o meu texto, eu, por exemplo, quero uma causa e um efeito. Eu vou pôr um slide para frente aqui, e a gente vai ver que nesse não é causa e efeito, tem um além disso, né? Uma soma. E essa soma, ela não é o único caminho, não é o único caminho, mas ela está sendo bastante, né, empregada, e é importante, talvez, para essa fase agora que vocês virão, que é a fase assim, eu tenho opinião, eu tenho fruta, eu tenho informação, eu tenho, digamos assim, eu tenho base para a construção do meu texto, eu tenho tudo que eu preciso para fortalecer o meu texto. Porém, eu estou com dificuldade em planejamento. Então, a sua tese vai estar que essa situação está atrelada a qual motivação e pode impactar qual motivação. Então, ela está atrelada, ela veio de um outro contexto e ela pode gerar, desencadear uma outra situação. Então, causa e efeito é isso. O D1 é causa, geralmente, e o D2 é efeito, geralmente. Tá? Então, aí vocês vão tomar cuidado com esse segundo conectivo, não vai dar para pôr o além disso. Vocês vão pôr o decorrente disso, em função disso, a partir dessa perspectiva, como se fosse um gancho para a sequência. Tudo bem? Conclusão, gente. Não vai ter solução, porque a proposta não pedia uma solução, mas eu preciso dessas 3 linhas aí, tá? 3 linhas, pelo menos, para a gente fechar. Vai reafirmar a existência de uma visão, né? Então, que é uma visão de que isso é um problema, vai fazer um contexto de síntese desses argumentos, né? O que você desenvolveu durante o seu texto, e vai fechar propondo, né, algo assim que seja reversibilidade, mudança, expectativa frente a essa discussão, para que não volte, né, então, a uma situação de consumo exacerbado, seja possível contornar. Então, toda essa expectativa pode aparecer nessa conclusão. Tudo bem? Perguntas, gente, vamos lá. Algum ponto que vocês queiram perguntar? Verdade, Júlia, perdão. A Júlia perguntou se eu poderia falar da IA consumir muita água. A gente poderia dizer que isso, Ju, entra como exemplo também. Se eu falo das novas demandas, eu posso fazer um viés assim temporal, né? Então, antes a água era usada primordialmente para quê? Para finalidade ou para fins diretamente atrelados à sobrevivência humana, para consumo de alimento, de animais, enfim. Aí a IA, ela trouxe hoje um dos maiores, um dos mais vastos, né, referenciais de uso alternativo,
E esse uso mobiliza, né, assim, um universo todo de teoria, de situação de aplicação. Então, eu não usaria, voltando para a pergunta, como argumento, eu usaria como, por exemplo, assim, um exemplo concreto daquela ideia, tá? Porque essa construção ficou um pouco, assim, parecendo que o argumento é o caso específico. E aí, a Maria Júlia disse que na conclusão, que ficaria legal para propor uma forma de controlar esse problema sem parecer o Enem. Eu nem proponho uma forma de solucionar. Eu posso reafirmar que o consumo de água ele enfrenta mudanças significativas, né? Por exemplo, tá, gente, aleatoriamente, na sua forma de consumo e distribuição. E isso é grave porque pode aí, né, ser motivado por tal situação e gerar tal situação, como vocês me perguntaram da tese por relação de causa e efeito. Aí a Maria Tereza falou, então eu precisaria fechar, perdão, quem falou antes foi a Maria Júlia. A Maria Júlia falou assim, o que eu faço para não ficar igual o Enem, o fim? Então, o fim, você vai propor que, tendo em vista essa questão, a partir dessa perspectiva, fato que, e aí reafirma a tese, reafirma pontos de argumentação. E vai fechar fazendo o que a gente chama de proposição. O que é proposição? É isso que foi feito aqui, né? Então, essa ferramenta tem o poder de auxiliar individualmente aqueles que a utilizam. É isso. E aí eu não vou para o caminho do agente sendo retomado, meio, modo, não posso, tá? Então, isso é muito importante, a gente não pode. A Maria Tereza perguntou se é necessário usar um repertório cultural ou exemplificação concreta seria suficiente. A gente vai tentar pelo menos assim um repertório sociocultural aplicado corretamente, tá? E se a gente falar assim, mais que isso não é obrigatório, mas é importante que pelo menos né, em um dos dois desenvolvimentos eu cite. Tudo bem? Gente, é isso, eu acho, né? Assim, a intenção hoje era um pouquinho mais de prática, não sei se vocês acharam que isso é válido. A intenção era acompanhar uma discussão para que a gente fizesse essa evolução, e daí essa proposta, então, é a proposta 1. Eu vou mandar para vocês uma outra que seria uma extra, tá bom? Para fazer sem orientação. Obrigada, Lucas. Sem orientação. Tudo bem? Um beijo para vocês, um bom fim de noite. Descansem e até a próxima, tá? Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Boa noite para vocês, gente. Tchau, tchau. Até.